Olá, galera do quintos anos do AMF João Antônio Rodrigues. Vamos estar hoje estudando as planificações. Vamos ver um vídeo com a explicação. Presta muita atenção para depois a gente dar continuidade à aula. Então, vamos começar falando sobre o que é a planificação. A planificação, ela nada mais é do que a gente pegar os sólidos geométricos tridimensionais e a gente desmontar ele para ver como ele fica num único plano, ou seja, com duas dimensões. E todos os sólidos geométricos, eles são formados pela união de figuras planas. Então, a gente vai ver isso agora aqui no cubo. O cubo, por exemplo, ele é um sólido geométrico formado por 6 lados. São 6 quadrados exatamente iguais. Então, quando a gente pega esse cubo de 6 lados exatamente iguais, quadrados, ó, como vocês podem ver, e a gente abre ele, a gente encontra essa planificação aqui, ó, de 6 quadrados exatamente iguais, estão vendo? Então, o cubo, quando a gente desmonta ele, ele fica deste jeito, essa é a forma do cubo planificado, certo? Aqui tá ela, ó, 6 quadradinhos exatamente iguais. E agora a gente vai para a nossa outra forma, que é a pirâmide de base quadrada. A pirâmide de base quadrada ela é formada pela base, né, que é um quadrado, e 4 triângulos ao redor dela, juntando nessa ponta ali em cima. Então, ó, a gente pode ver aqui os 4 triângulos e a base quadrada, certo? Então, quando a gente vai abrir ele, nós conseguimos ver esses 4 triângulos e esse quadrado perfeitos, ó. Estão vendo? Essa é a forma da pirâmide de base quadrangular planificada. Aqui tá ela, ó, os 4 triângulos e o quadrado. Agora, o cilindro. O cilindro, a gente pode ver que ele é formado por 2 círculos e um retângulo. Quando a gente abre esse cilindro, ele vira um retângulo, né? O cone, que é esse formato de chapéu de aniversário, ele é formado por uma base redonda. E quando a gente abre ele, a gente tem um formato parecido com este, ó. Essa é a forma do cone planificado. E já o paralelepípedo, ele é parecido com o cubo, são 6 lados, mas em vez de quadrados nós temos retângulos, né? Então, a gente pode observar isso. Então, todas as formas planificadas, elas são desta forma, né? São 2 planos. Então, a gente tem a forma sólida tridimensional, e essa forma sólida desmontada que vira uma planificação, que é um único plano, né? 2 dimensões. Então, essa foi a nossa aula, pessoal, e nós ficamos por aqui. Tchauzinho e até a próxima! Quero que você separe uma caixa de creme dental. Eu sei que você tem aí, olhe no armário que a mamãe guarda as compras. Se não tiver, quando for fazer compras, lembre de guardar a caixa de creme dental para você observar, tá? Então, nós vamos pegar a caixa de creme dental e vamos abrir. A caixinha está aqui montada e você vai, na lateral ela é colada, então você vai descolar, vai abrindo com todo cuidado e deixar dessa forma aqui, ó. A tampinha para um lado e a tampinha para o outro. E todo o meio da caixa assim, vai ficar todo abertinho. Então, essa caixa lembra a forma de qual sólido geométrico? Vamos voltar lá nas aulas anteriores, nós já estudamos. Vamos ver qual é o sólido geométrico com que podemos associar a caixa de creme dental. Então, aqui diz que quando desmontamos a casca de um sólido geométrico, dizemos que foi feita a planificação. O sólido geométrico foi planificado. Então, aqui eu tenho o sólido geométrico, que tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E quando ele está aberto, planificado, ele só tem 2 dimensões, que é comprimento e largura. Ele não tem altura. Por isso que é planificado, porque ele não tem altura. Então, aqui diz para você colar a caixa de creme dental desmontada em uma folha de papel sulfite, ou seja, é a folha de chamex.
Você vai abrir a caixa todinha e colar numa folha de papel sulfite. Isso aqui é opcional, tá? É interessante fazer. As partes que compõem a planificação da caixa lembram a forma de quais regiões planas? Então, olhe para cá, para todos os lados da caixa de creme dental. Lembra qual forma geométrica? Tá lembrando qual forma geométrica? Que regiões são essas? Eu vou chamar de regiões planas, mas regiões o quê? Triangulares, retangulares, quadradas, circulares. Que tipo de regiões eu tenho aqui? Vamos observar bem. Agora vamos fazer o contrário. Agora nós temos uma caixa planificada. E vamos unir todos os lados e montar uma caixa. Essa é a montagem. Primeiro fizemos a planificação. Pegamos a caixa e abrimos totalmente, né? Fizemos a planificação. Agora temos a planificação e vamos montar a caixa, ou seja, montar o sólido geométrico. Só que aqui nós estamos trabalhando com caixas, associando as caixas aos sólidos geométricos. Então, vamos fazer o caminho inverso. Vamos fazer a montagem do sólido. Então, essa caixa está toda aberta, sabe? Ela parece muito, se você olhar ela montada aqui, com o sólido geométrico apresentado na página 35. Que é aquele sólido geométrico vermelho que está sendo segurado por alguém. Então, que tipo de sólido geométrico essa caixa lembra? Pode voltar nas páginas que já estudamos para você me dizer o nome desse sólido geométrico aqui. A base dele é triangular. Olha, tem um triângulo em cima e um triângulo embaixo. Então, as suas bases são triangulares. E o meio dele, olha, são retângulos. Mas essa caixa lembra qual sólido geométrico? Anote aí. Agora na página 38. O que nós vamos ver na página 38? Nós temos aqui na primeira questão 3 sólidos e 3 planificações. O legal da planificação é você olhar e já identificar qual é o sólido geométrico. Mas para isso você tem que aprender o nome dos sólidos geométricos. Esse aqui mesmo chama-se prisma de base hexagonal, porque a sua tampinha, ó, a tampinha e o fundo do sólido eu chamo de bases. Tem 6 lados e o polígono que tem 6 lados é hexágono. Então, prisma de base hexagonal. E esse aqui se parece com o que a gente viu no outro exercício. É também um prisma de base o que? Triangular. E esse aqui é um sólido geométrico que é um corpo redondo, porque a sua base é um círculo e ele tem uma forma arredondada. Então, é o cone. Agora, qual desses 3 aqui lembra o cone? Lembre-se que o cone tem uma base circular. Um círculo na sua base. Qual é dos 3 que tem círculo? E o seu corpo é arredondado. Então, qual dos 3 é arredondado? É a planificação do cone. E esse aqui, que é o prisma de base triangular, acabamos de ver na página anterior. Ele tá lá, olha, desmontado, planificado. Olha aqui, ó. Esse tá fácil. E sobrou esse, né? Qual dos 3 que tem na sua base um polígono com 6 lados? Olha aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6. E no meio vários retângulos. Olha aqui quantos retângulos. Então vamos lá, vamos ligar cada sólido à sua planificação. E na segunda questão nós temos as planificações e você vai escrever o nome do sólido. Então nos dois vídeos que nós vimos, mostra esse, que eu não vou dizer o nome, mostra esse e esse aqui. Mas essa aqui é parecido. Aqui é a base. A base é um triângulo e todos os lados são triângulos. Qual é o sólido geométrico, pessoal? Que todos os seus lados são triângulos. Esse aqui também, ó. Os seus lados são triângulos, mas a base é o quê? A base é um quadrado. E esse aqui é muito parecido com esse, olha. Não é? Só que esse aqui no meio são retângulos. E esse aqui são quadrados. Mas como é que eu chamo o nome deles? Prismas ou pirâmides? E a base? Tem 6 lados. Se tem 6 lados, é hexagonal. Então, lembra o nome dele? E esse aqui, super diferente. Imagine que você vai montar, vai dobrar todas essas linhas e vai montar esse sólido. Ele vai se transformar em quê? Será uma pirâmide? Ou um prisma? E esse aqui? A gente viu ele no vídeo. Aqui é o meio, né? E as suas bases são circulares. Que interessante, pessoal. Espero que vocês identifiquem. Façam uma pesquisa. No seu livro tem o nome de vários sólidos. Pesquisem, busque conhecimento, busque informação. Agora, crianças, nós vamos para o EMAI, continuando a geometria. Atividade 12.4, página 88. Pirâmides, cubos, paralelepípedos, nossa, são infinidades de poliedros. A gente vai continuar falando sobre isso. Criançada, observem isso aqui. Vocês sabem que o nome disso aqui é planificação. Só de observar assim, você sabe que figura irá formar? E essa aqui? E essa? Então, a atividade hoje do EMAI propõe que você faça algumas análises dessas planificações e faça relação com as figuras com os poliedros já montados. Questão 1. Observe os moldes que Juliana construiu para montar poliedros. Juliana construiu esses 6 moldes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pedir que você observe com bastante atenção cada um deles. Observe, prestando atenção em todos os detalhes. Em seguida, você vai responder a questão 2. Aqui, ó. Questão 2. Responda. Item A. É possível montar poliedros com esses moldes? Você acha que com essas planificações aqui, ó, é possível montar os poliedros? Se sim, você coloca sim. Se não, você coloca não. E o item B vai pedir para você explicar por quê. Se sim, por que sim? E se não, por que não? Vamos observar aqui
Acompanhe comigo. Esse molde do item 1, pelo que eu vejo, seria de uma pirâmide de base pentagonal, que tem 5 faces laterais, certo? Será que aqui será possível montar essa pirâmide de base pentagonal? E no 2, será possível montar uma pirâmide de base quadrada? E no 3, uma pirâmide de base hexagonal? Será que é possível? E no 4, me parece que a Juliana tentou desenhar a planificação de um cubo. Mas será que é possível montar esse cubo? E aqui, no 5, um paralelepípedo, será que é possível? E no 6, um prisma de base hexagonal, será que é possível montar? Então, após observar com bastante cuidado, você vai responder a questão 2, item A, e a questão 2, item B, e finalmente o item C. Complete essas figuras para que seja possível montar poliedros com elas. O que você deverá fazer? Deverá concluir o desenho desses moldes para que seja possível montar a figura, o poliedro desejado. Então, no caso aqui, vamos observar o primeiro, que seria uma pirâmide de base pentagonal. Aqui tem 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Significa dizer que faltam mais 2 faces. Então, você vai fazer o quê? Desenhá-las. Pode-se usar a régua, tá bom? Viu? Observe os outros moldes e complete-os. Dando continuidade no EMAI, agora 12.5, página 89. Presta atenção. Chegamos até aqui e já vimos várias planificações, vários poliedros, pirâmides, prismas e uma infinidade, né? Hoje nós vamos ver outros poliedros, só que diferentes. Quem aí do outro lado já ouviu falar nos sólidos de Platão? Parece um nome estranho, não é? Então, os sólidos de Platão são poliedros que, quando montados, por mais que nós façamos movimentos com ele, parece que continua igual. Esse tá diferente porque eu colori de várias cores. Aqui, tem a planificação de outro poliedro de Platão. E eles também têm os nomes bem diferentes. Atividades 10.5. Questão 1. Observe as figuras representadas a seguir. As figuras que veremos agora, elas estão também planificadas no anexo 6, ou seja, as planificações delas estão lá no anexo 6, que você deverá recortá-las e montá-las. Com bastante cuidado, porque elas são difíceis de fazer, tá bom? Elas representam figuras geométricas muito especiais. São conhecidas como sólidos de Platão. Eu falei no comecinho desse vídeo que iríamos ver um pouco dessas figuras, desses sólidos.
E falei também que uma das características dessas figuras é que quando seguramos na palma de nossas mãos e se começamos a movimentá-las, o que vamos observar é o seguinte: essa figura ela parece não mudar de posição, ela parece sempre estar da mesma forma, na mesma posição. Diferente, por exemplo, de uma pirâmide de base quadrada, que se nós começarmos a movimentá-la, ela vai mudar de posição. Então, aqui, a primeira figura é o tetraedro. Aqui. A segunda é um cubo, que vocês já conhecem. A terceira é o dodecaedro. A quarta é um octaedro. E a quinta, um icosaedro. Esses são os sólidos de Platão. Questão 2. Faça uma pesquisa e escreva um pequeno texto sobre elas. Agora, você vai pesquisar na internet sobre esses sólidos de Platão e vai escrever informações formando um texto. Então, tenha atenção, tenha cuidado, paciência ao fazer, para que fique um bom texto. Aqui, ó, você deverá escrever seu texto nestas linhas. Agora, eu vou mostrar onde estão as planificações que deverão ser montadas. Na parte dos anexos, você vai procurar o anexo 6, atividades 10.5 e 10.6. E vai recortar essas planificações. Primeiro, a planificação do tetraedro. Recorte e monte. Depois do octaedro. Em seguida, do dodecaedro. Depois do icosaedro. E, por fim, do cubo. Recorte-as, monte-as com bastante atenção. Galera, já deu para perceber que não tem como fugir da matemática, porque ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. É nas horas, é no calendário, é no seu tamanho, é no seu sapato. Gente, é tudo matemática.